Bom, pessoal, acho que tá todo mundo curioso agora para saber um pouquinho o que vocês fazem. Paulo, tira essa curiosidade da galera, por favor. Mostra um pouquinho aí da plataforma, como que ela funciona, quais benefícios os clientes e as pessoas que estão nos assistindo agora podem ter através aí do produto que vocês inventaram. Valeu, Bruno. Pessoal, meu nome é Paulo, eu sou engenheiro de automação, sou responsável aqui pela parte de qualidade de dados, cybersecurity e desenvolvimento de software aqui da AI Robots. E eu vou mostrar para vocês aqui o nosso produto de entrada. Ele é o que a gente chama de Health Check dos robôs colaborativos. O Health Check, como eu disse, é um produto de entrada e ele visa ser simples, ser de fácil setup. Então, a gente criou ele visando todas essas ideias. Então, é bem simples, a ideia é você pegar um backup ali de um robô que você tem na planta, pegar esses arquivos e subir na plataforma de modo fácil, né? Você não precisa passar pelo todo o atrito, né, com a TI da sua fábrica, né, para você poder coletar os dados, pegar esses dados e ter esse processamento, né? Então, é um produto de entrada simples, que você vai pegar esses arquivos do seu robô e vai subir eles na plataforma e já vai ter outputs assim bem interessantes de forma fácil, né? Então, um produto bem plug and play. Então, a plataforma nossa aqui, né? Ela tem essa cara, né? Aqui é a lista de robôs que você de relatórios que você já fez. E aí, como eu disse, é muito simples, né? Para você criar um robô novo, é só você vir aqui, fazer o upload de um log. E, Paulo, é bem importante também, acho que compartilhar com o pessoal que ele é web-based, né? Então, de qualquer lugar aí, o pessoal pode utilizá-la, né? Exatamente, ela roda em qualquer lugar, como a Luma já até disse anteriormente. Então, se você tiver a sua casa e, por exemplo, nesse tempo de home office, né? Imagina que você está na sua casa e aí você recebeu ali os arquivos do robô lá que algum companheiro seu lá da sua empresa te enviou, você consegue subir aqui e já ter as análises assim, em tempo real, né? Você subiu e já vê o que você precisa fazer, né, com aquele robô. Então, depois que você faz o upload do log, você faz o upload do Flight Report, que é um arquivo que fica ali no robô também, que contém várias informações sobre o estado do robô. E aí, depois disso, né, você subir os arquivos, você vem aqui e coloca as informações que você desejar. Ele automaticamente já preenche, né, qual que é o serial nome do robô, qual que é o modelo daquele robô, né, se é um R5, um R3, um R10, um R16. Ele diz ali qual que é o programa que está rodando, né, para efeito demonstrativo aqui, serial nome não existe, esse programa aqui também é só um nome qualquer, né. Então, depois disso, você pode salvar, né, você pode digitar aqui o nome do robô, né, e aí, depois disso aqui, você consegue gerar esse relatório. Então, dar um next aqui, ele vai gerar esse relatório e depois é só abrir. Você vem aqui e ele vai abrir o relatório. E aí, esse relatório, né, de cara, ele já vai te mostrar uma opção para poder fazer o download do PDF, se você quiser guardar esse relatório como PDF. Aí, se você quiser, você pode salvar, se não, só cancelar aqui. E aí, o que é o Health Check, né? O Health Check é a análise, né, do programa que está rodando no robô e também a análise do log, né, do histórico de acontecimentos que já aconteceram com o robô. Então, erros, falhas, todo esse tipo de coisa. E aí, o nosso sistema, ele consegue pegar um programa ali que está rodando no robô e consegue te apontar de forma clara e com a localização quais são os possíveis erros que não seguem as boas práticas recomendadas pelo R. Então, por exemplo, se o programador teve dificuldade ali ou ele não lembrou, né, de colocar determinado parâmetro, né, por exemplo, como o TCP ou payload, ou ele colocou uma aceleração muito elevada que não pode ser benéfica para o robô, esse sistema já vai te dar de cara essas informações sobre como você pode resolver esse problema. Então, por exemplo, você tem informação, né, de quais são os erros que estão aqui aparecendo, e aqui nesse outro gráfico, você consegue identificar a localização de cada um. Então, você, por exemplo, consegue clicar, identificar quais são os waypoints, né, em qual waypoint que está aquele erro, né, por exemplo, TCP, você clica no waypoint e você consegue ver a linha do programa. Então, você consegue ali de cara já ver qual que é a localização onde você tem que atuar para resolver
problema naquele script. E a gente acha que pode ser uma coisa boba, mas acontece muito, né? Às vezes, até qualquer programador, né, vai fazer algum tipo de programa e às vezes ele tá ali, dá algum vacilo e esquece de algum parâmetro, ou ele tropeça em alguma coisa. Então essa ferramenta te auxilia nessa parte do script a te dar esses outputs, esse feedback de o que realmente, se realmente meu programa ali está seguindo as boas práticas. E é claro que vai ter tipo de... Desculpa eu interromper, perdão, pode finalizar seu raciocínio, eu ia fazer só Pode um falar. comentário. Isso é uma coisa bem interessante, porque nós recomendamos boas práticas de programação para todos os nossos parceiros, e às vezes a gente vê nesse caso, né? Vamos falar, pô, aceleração muito elevada, velocidade muito elevada, e aí o cara, se ele tem um programa muito extenso, é um desafio o cara ir lá de ponto em ponto e reconfigurando com essa ferramenta de vocês que é interativa, que fala para a pessoa aonde ele tem que mexer, e ganha muita velocidade, né, para poder fazer essas correções, né? Muito legal. Exatamente, te dá aqui a assertividade, né? Vai te direcionar para o exato ponto onde você tem que alterar esse programa, né? E aí logo depois, né, desse gráfico, ele de forma visual te apresenta essa localização e esses erros, e aqui a gente tem uma tabela. E essa tabela explica, né, cada um desses errinhos, cada um desses problemas, te explica o que é, né, o que é recomendado pela OR, por exemplo, qual que é o parâmetro que você deve usar, por exemplo, uma aceleração de 2.500 milímetros por segundo ao quadrado. Aqui no caso, esse exemplo estava usando 3.000. Então, ele já vai te direcionar exatamente para onde você tem que mudar. E aí a gente tem, né, toda essa análise de programa, e essa é a primeira parte do relatório, né, que pega ali todos os problemas explícitos que estão no programa, né, e já te entrega esse output. E aí depois Paulo, a gente tem uma... Opa, pode falar. Posso te interromper aqui como uma visão de usuário e de cliente? Eu acho que vale a pena comentar aqui, né, já que é um bate-papo. Eu acho que é importante falar, porque a gente tem duas formas de a gente colocar os robôs colaborativos dentro das fábricas. Uma, você compra uma solução turnkey totalmente completa, junto com o integrador, e claro que esses integradores têm uma experiência ampla e forte, e mesmo assim, como você falou, pode cometer algum vacilo, algum erro de programação, e isso pode impactar no resultado e na performance do robô. E uma outra forma é como a gente fez aqui na empresa que eu trabalho, a gente assumiu toda essa programação, a gente compra o robô e a gente faz, nós mesmos fazemos a implementação do robô. E uma vez que nós estamos aprendendo nesse dia a dia, uma ferramenta como essa, ela ajuda muitíssimo, porque se um profissional experiente, integrador, já comete alguns erros, porque os programas são extensos, como o Bruno falou, imagine aqueles que estão querendo implementar isso para tentar, né, fazer isso dentro de casa. Os erros realmente vão acontecer mais, e com uma ferramenta dessa para apontar ali aonde eu poderia estar ajustando, aonde eu poderia estar consertando o meu erro de programação, eu ganho muito tempo e realmente eu consigo empoderar mais as pessoas que talvez não tenham tanta experiência assim em programação, uma vez que a ferramenta ajuda a apontar, fazendo um diagnóstico de como foi feito o programa. Cara, fantástico, sensacional, eu não podia deixar de falar nessa sua apresentação. Muito obrigado, viu, William, pelo apontamento. É realmente isso, né? E a gente entrega essa solução, né, visando realmente isso, né? Tentar auxiliar quem está começando a programação e até, por exemplo, se o cara faz vários programas no mesmo dia, né? Isso aqui pode auxiliar ele tremendamente, né? Ele pôs ali e já consegue visualizar. E outro ponto, né, que até que você levantou, né, que traz a otimização do processo que o robô está inserido, porque se você tem um programa ali que ele está com alguns erros, né, por exemplo, não está com um TCP correto ou está com acelerações inadequadas, você vai ter várias paradas protetivas, vários warnings, né, por exemplo, aqui é a parte da análise do log, né? Então, essa parte pega o histórico do robô e faz uma análise, né? Pega ali o que já aconteceu do robô e faz uma análise, e aqui o sistema o sistema te mostra, né? Quais foram esses erros, quais foram esses warnings, e te mostra ali, te dá um caminho para você evitá-los no futuro, né? Porque, por exemplo, imagina que você tem um robô que fica parando toda hora, né? Isso vai te trazer ineficiência. Você vai ter que ter um operador que toda hora vai ficar lá apertando play again. E isso, na verdade, é só empurrar o problema com a barriga, né? Porque lá na frente, de tanto você dar play again,
o robô pode ter algum problema, né? Pode quebrar alguma peça, quebrar uma junta, e isso tudo porque não seguiu uma boa prática de programação, né? Uma coisa que é simples de ser feita, por exemplo, essa ferramenta te mostra uma coisa simples de você fazer, que às vezes você não faz, e aí depois lá na frente você tem um prejuízo muito grande. Então essa parte do log, ela apresenta realmente, né, todo esse resumo aí de tudo que aconteceu com o log no passado. E aí a gente tem gráficos, né, por exemplo, esse aqui que te mostra a quantidade de warnings, de falhas e violações que aconteceram no passado. Essa aqui te mostra a quantidade de erros diferentes, né? Então, por exemplo, você pode ter erros, né, diferentes, que eles não se repetem ou que se repetem. Mas nesse caso, esse gráfico, ele te mostra a quantidade de erros únicos, né? Então, por exemplo, quantos erros únicos aconteceram em cada peça do robô, por exemplo, se é no punho 3, no punho 2, se é no ombro, se é no cotovelo, ou se é uma parte do sistema do robô, como o polyscope, ou se é na placa de segurança. E esse outro aqui já apresenta a quantidade, né, de soma geral, contabilizando os erros que se repetem. Então, você vê que nesse caso aqui tem bastante erro acontecendo aqui no RT Machine, que é uma parte do sistema do robô. E aí a gente começa aqui a ter alguns gráficos que te dão números, né? Então, você vai encontrar aqui os warnings, né? Então, por exemplo, a gente já vê aqui que ele já, por exemplo, nesse caso, tem 254 warnings, né? Então, dizendo que provavelmente aqui o payload está incorreto. Então, com o log também a gente consegue verificar esses pontos, né? Então, provavelmente, aquele programa que estava com um payload incorreto, o log também o robô já está sentindo, já está dando um alarme no log, né? Então, a gente consegue verificar aqui, por exemplo, vários warnings, né? Então, por exemplo, como movimentação enquanto o robô estava desligado, então isso pode ser um problema na junta ou no encoder. Vários warnings aqui que dá para a gente entender, né? E a quantidade te mostra, né? Que pode ser um problema muito grave. E assim, né, todo warning, você tem que dar atenção para ele para você não deixar ele acontecer, porque é um warning, né? E as falhas, né, são mais ainda, você tem que dar uma atenção maior ainda para elas, né, porque são realmente falhas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um problema de térmico, né, então o robô desligou por conta de um problema térmico, por esse tanto de vezes. A gente tem aqui várias falhas, né, que eu não vou... Que o tempo não vai deixar eu explicar cada uma delas, né? Mas você consegue identificar todas as falhas que está acontecendo com o seu robô. Este outro gráfico aqui, ele apresenta de forma temporal, né, localização no tempo da última ocorrência do erro, junto com a quantidade. Então, você consegue verificar aqui quando que aconteceu e a quantidade. E aí a gente tem separado por warnings, faults, por falhas, né, e por violação. E aí aqui chega nos gráficos, que é um dos que eu mais gosto, porque ele te apresenta a linha do tempo desse erro. Então, por exemplo, esse 153 é uma parada protetiva. Como eu havia dito antes, né, a parada protetiva pode ser muitas das vezes ocasionada por problemas de TCP, de payload, e isso daqui, quando acontece, o operador tem que ir lá e dar um play de volta no programa, e isso aqui vai acontecendo várias vezes, você vai tendo eficiência, porque isso aqui é seu robô parado, entendeu? O robô fica parado até alguém ir lá e apertar play de novo. Então, imagina, né? Aqui a gente tem 5.000 paradas protetivas ao longo aqui desde 2019, né? Até novembro de 2020. Então, é muita coisa, né? Então, aí aqui você também consegue filtrar, né, por cada warning, e consegue ver aqui, né, a quantidade, consegue verificar o que é cada um desses erros. Então, por exemplo, a gente tem esse erro aqui que é o 171, que é um problema também de programação, que é quando o cara coloca um raio ali de movimentação do robô, vamos dizer, troca de sentido, e aí se você coloca um raio muito pequeno ou um raio muito grande, pode ser que o robô não consiga executar aquilo, ele vai pular aquele raio. Então também é um outro problema que é de programação, mas que a gente consegue visualizar aqui no log. Então, ele te dá várias, né, essas várias orientações, e aqui a gente consegue ver de falhas, ao longo tempo, as falhas que aconteceram. Então, você consegue visualizar aqui todas essas falhas, o que é cada uma delas, e acompanhando, né?
o que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu fiz um health check hoje e fiz essas correções que foram me apresentadas, eu posso fazer mais um aqui daqui a um mês, por exemplo, e ver se esses erros estão diminuindo ou se cessaram. Então é legal ficar fazendo um health check de tempos em tempos para poder visualizar se os erros estão diminuindo ou até mesmo para poder pegar algum erro ali que, sei lá, do nada pode ter começado a acontecer e você consegue pegar ele no pulo, né? Já consegue pegar e já consegue resolver antes de ele te dar muito dor de cabeça. Porque o maior problema, né, com a questão de programação e a questão de dar esse troubleshoot é o quê? É perder a eficiência do robô, estar parando toda hora, ou chegar no ponto de que o robô não consegue rodar mais. Então imagina, você quebrou uma junta por conta de probleminhas, né, desse, então o robô vai ficar parado ali, ficar parado por algum tempo, e isso pode te dar um prejuízo muito grande, né? Sei lá, porque às vezes pode demorar um tempo para você poder fazer essa manutenção de troca de junta. Aqui também é uma linha do tempo de violação, e aqui a quantidade de paradas protetivas que você tem no robô que aconteceram, né? Então, como eu disse, parada protetiva vai gerar ineficiência, o robô vai ter que ficar parado, e aqui também é o Wish with Blends, que é o raiozinho que eu expliquei. E por fim, né, a gente tem uma tabela que vai te entregar, né, cada um daqueles erros que foram mostrados e vai te dar uma sugestão, vai te explicar uma causa para você resolver aquele erro. Então a gente tem aqui de forma clara, né, o que você precisa fazer para consertar aquele erro. Às vezes você tem que mudar alguma coisa no programa, às vezes já chegou no ponto de que sua junta pode já estar com muito dano, você tem que trocar. Às vezes ele vai te pedir para checar o TCP, o payload, né, ou as acelerações. Então, basicamente, esse é o nosso produto de entrada, né? E aí, se o cliente deseja ter toda essa informação em tempo real, né? Pô, toda hora ele vai gerando self-checks e vai recebendo alertas, né? De que novos erros aconteceram. A gente também tem outra solução que a gente pode entrar em detalhes depois, se o cliente, se o telespectador que está assistindo aí quiser entrar em detalhes, é só entrar em contato, que a gente apresenta. No mais, é esse nosso produto, né? Plug and Play já dá várias informações legais aí do robô. Boa, Paulo. Excelente, Paulo. Só para Pode complementar, Luan. Só para frisar um ponto muito importante, gente, é super fácil de usar. Quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente cria já um login de usuário para você vai entrar na plataforma, vai conseguir comprar os créditos para gerar o Health Check sozinho também, tudo automatizado, não tem complicação, tudo é plug and play, processo de pagamento, processo de upload de arquivo, não tem estresse, não precisa de hardware, não precisa de coleta contínua de dados se você tiver alguma restrição na sua TI. Então, dá para você começar de cara com o Health Check de forma muito simples, independente da quantidade de robôs da UR que você tiver. Se você tiver maravilha, já começa certinho com aquele robô. 2, mesmo que seja uma quantidade menor, se você tiver uma quantidade gigante de robôs, a gente consegue flexibilizar os pacotes de Health Check também para uma contratação corporativa. Então, só para ficar bem claro que a gente está super aberto aqui para fazer tudo o mais simples possível, intuitivo, didático. Estamos muito abertos sempre para feedback. A gente entende que o software precisa estar em melhoria contínua constantemente, então tudo que vocês quiserem sugerir, estamos à disposição sempre aqui. Ótimo, excelente, Paulo e Luma, muito obrigado. Tenho certeza que para aqueles telespectadores que são analíticos e que gostam de dashboard e gostam de coisas interativas, eles ficaram alucinados aí para conhecer a plataforma de vocês. Inclusive, o Paulo utilizou bastante terminologia técnica, então TCP, payload, avisos, falhas. Se vocês tiverem curiosidade de saber um pouquinho mais do que isso aqui, clica no link que a gente vai colocar aqui embaixo, que aí a gente responde as perguntas de vocês.